Olá, vamos agora falar sobre o verbo to be sendo utilizado como verbo auxiliar de uma sentença. O verbo to be, dentre outros motivos, por ser o verbo mais frequentemente utilizado na língua inglesa, pode ser utilizado tanto num contexto de verbo isolado, expressando, portanto, a ideia de ser ou estar, tanto no presente, quanto no futuro, quanto no passado, mas também é utilizado para, em conjunto com outros verbos, expressar outras ideias além do ser e estar. E este é o objetivo de um verbo auxiliar. Um verbo auxiliar é utilizado em conjunto com outro verbo em uma sentença, fazendo com que uma terceira ideia seja expressada. A ideia que é expressada considerando a sua junção com a junção do verbo principal da frase. E o verbo to be é muito frequentemente utilizado também como verbo auxiliar nas sentenças. Portanto, nós agora estaremos fazendo a revisão do verbo to be sendo utilizado em sentenças como verbo auxiliar, não como verbo principal. Então, vamos lá. Os verbos auxiliares são utilizados para formar perguntas, frases negativas, tempos compostos, ou seja, present perfect ou present continuous, por exemplo, ou a voz passiva. Eles são usados juntos a um verbo principal para fornecer estrutura gramatical para a sentença e significado adicional para uma frase. Embora existam 23 verbos auxiliares em inglês, então veja que são vários, que inclusive incluem os verbos modais, aqueles que indicam o modo de algo, como o can e o must. Os verbos auxiliares básicos, ou seja, os mais essenciais, são o to be, to do e to have. E na aula de hoje, como explicado, vamos voltar nossa atenção para o to be. To be é o verbo mais comum em inglês. Ele pode ser usado como um verbo auxiliar em principal, como nós já vimos. Então você tem nessa sentença: My sister is kind. A minha irmã é gentil. Is aqui tem um sentido de verbo principal, ou seja, a ideia de ser ou estar. Agora, você tem essa outra sentença: My sister is cooking dinner. A minha irmã está cozinhando o jantar. Neste contexto, você tem o is não mais sendo um verbo isolado, o verbo principal da sentença, portanto, mas na realidade um verbo auxiliar sendo utilizado em conjunto com o verbo principal desta frase, que no caso seria o cooking, não é? E em conjunto, o verbo to be junto com o verbo principal, neste caso em particular, expressa o present continuous, ou seja, a estrutura que nós utilizamos para indicar que existe uma determinada ação agora em progresso. Observe que o verbo to be é irregular, ou seja, ele é um verbo que, ao mesmo tempo em que é previsível como nós o utilizamos, o fato é que não são definidas anteriormente regras que ele segue, ao contrário de outros verbos que você consegue de uma forma clara definir como que eles são expressados no futuro, no passado e no presente, sem necessariamente haver nenhuma memorização. Quando estamos falando de verbos irregulares, não é assim. Você tem os verbos sendo necessário serem internalizados por você com a prática para que você, na realidade, possa os utilizar sempre com precisão. Deixando bem claro que o verbo auxiliar ou o verbo principal, independente de qual seja o contexto, se ele é irregular, isso significa que, ao longo da história da língua inglesa, foi provavelmente simplesmente por uma questão de sonoridade ou de não confusão com outras palavras existentes, que ele foi definido como um verbo irregular, ou seja, que não segue o regulamento normal que os outros verbos seguem. Tudo bem? Então, vejamos. Observe que o verbo to be é irregular. Então, a forma não conjugada do verbo to be é simplesmente be. Esta é a forma infinitiva. Então, você tem esse exemplo. To be or not to be, that is the question. A forma presente do to be é o am, primeira pessoa, is, terceira, ou are, no caso aqui segunda pessoa, no plural, ou também terceira pessoa, no plural. I am a doctor, my brother is a teacher, and my cousins are bankers. Verbo to be aqui então, tomando como referência então o sujeito sempre quando conjugado no presente. No passado, was e were, muita atenção com a pronúncia do verb to be are no passado, pois é were. Caso contrário, você vai acabar falando muito frequentemente were e were,
que são duas palavras que não têm nada a ver com were. Where significa onde, war significa guerra. Então, muita atenção com relação a isso, você quer falar were, tudo bem? Continuando. Você então tem aqui, my friends were partying all night and I was studying for the exam. Temos também a forma do particípio ou gerúndio, e aqui temos o been, ing. Being an affectionate person has helped him in life. Então, você tem o gerúndio aqui, modificando o be com ing ao final. E depois temos o passado particípio, been. I have never been that happy. Então, aqui você está expressando, eu nunca estive daquela forma, tão feliz como daquela forma, não é? Essa é a ideia que essa sentença está falando. Eu nunca estive tão feliz como naquele momento, ou naquela forma. O been, portanto, é o passado particípio do verbo be. Excelente. Você pode utilizar o verbo auxiliar to be, em conjunto, portanto, com o verbo principal da sentença, quando você não quer repetir algo na frase. Então vejamos este exemplo. Everyone was working that day, but I wasn't. Então você tem simplesmente o wasn't, verbo to be no passado, sendo utilizado de forma curta, sem nenhuma espécie de outro complemento após. E isso vai ser interpretado por quem lhe escuta como simplesmente você dizendo I wasn't working. Então você dizer everyone was working that day, but I wasn't é utilizado e entendido pela pessoa que lhe escuta como everyone was working that day, but I wasn't working. E você, para então não ter a repetição do verbo principal da sentença, que no caso é working, você simplesmente disse wasn't. É muito importante compreendermos que essa dinâmica de utilização de verbos somente pode ser feita quando já foi pré-definido o contexto. Caso você simplesmente utilize desta forma, por exemplo, o verbo to be, sem o contexto ter sido antes pré-definido, você definitivamente vai ter problemas. Então, primeiro, tenhamos o contexto sendo definido para depois podermos darmos respostas tão curtas como esta, para evitarmos repetição, tudo bem? Continuando. Temos também o contexto de negar algo ou dizer que não é verdade, como sendo também um momento em que podemos utilizar o verbo to be como auxiliar. Então você tem aqui, you're being reasonable, e a sua resposta é, no, I'm not. E aqui, definitivamente, então você está expressando o mesmo que se dissesse, no, I'm not being reasonable. Então aqui você está negando algo, ou simplesmente dizendo que não é verdade, respondendo então de uma forma curta e direta. Tudo bem? Um outro contexto é para mostrar interesse no que alguém disse ou para mostrar surpresa. Então você tem aqui essa sentença, Kelly and Peter are dating. E aí você diz, are they? Really? Ou seja, eles estão de verdade? Então você tem aqui a utilização do verbo to be expressando surpresa. Tudo bem? Ou até mesmo, na prática, pedindo uma confirmação. É óbvio que temos estruturalmente simplesmente o verbo to be sendo utilizado no formato interrogativo, mas o que você está fazendo aqui também é pedindo confirmação de uma forma que você já provavelmente sabe que já está confirmado. Ou seja, você simplesmente está expressando este are they para expressar a sua surpresa com a notícia que você recebeu. Tudo bem? E temos aqui também, igualmente, este formato, com so e neither ou nor. So é utilizado na sentença quando você concorda com algo que foi previamente dito. E o neither ou nor é quando você discorda. É óbvio que so pode ser utilizado em outros contextos também, mas estamos falando especificamente neste contexto. Neste caso, o verbo auxiliar vem antes do sujeito. Ou seja, se você quer utilizar o so ou neither ou nor, você primeiro tem que certificar que o verbo auxiliar da sentença, que no caso é o verbo to be, venha antes do sujeito da frase. Então você tem essa sentença, I'm sleepy, eu estou com sono. E aí uma forma mais rebuscada de corroborar com esse sentimento do seu interlocutor é dizer, por exemplo, so am I, ou seja, eu também, que seria o mesmo de I'm sleepy too, ou seja, eu também estou com sono. Veja que é uma estruturação ou ao menos sequência de palavras que é parecida com o formato interrogativo,
onde que primeiro você tem o verbo to be e depois o sujeito. Mas aqui é uma afirmação. É óbvio que esta é uma forma definitivamente mais formal e menos usual de ser dita, de ser usada, mas ainda assim é nossa obrigação abrangermos para você ela, para que assim você não seja pego de surpresa. Então, temos aqui também a sentença: My parents are never late. Meus pais nunca estão atrasados. E aí a pessoa lhe responde: Neither am I. Ou seja, os meus também não. Então aqui você definitivamente está expressando a ideia de que os seus pais também não estão nunca atrasados. Detalhe que você está fazendo duas coisas aqui, não é? Primeiro é concordando, mas utilizando na sua concordância uma sentença negativa. É por isso que você tem o neither sendo utilizado também com você então dizendo os meus também não. Também concordando, não negativa, não é? E você dizer neither am I numa sentença como essa seria o mesmo de dizer my parents are never late either, não é? Também. Perfeito. Com isso dito, então, temos a revisão da utilização do verbo to be, não como verbo principal da sentença, mas como verbo auxiliar, tudo bem? Muito obrigado.